A repórter Rosângela Santos está no Instituto Médico Legal de Osasco e tem as últimas informações. Rosângela? Quase 500 pessoas passaram por aqui durante toda a madrugada. Depois de muito sofrimento, o movimento no Instituto Médico Legal é bem pequeno. 36 corpos chegaram aqui. Apenas 2 não foram reconhecidos. São 2 mulheres que têm entre 20 e 25 anos. Os outros corpos já foram quase todos liberados. A rotina do Instituto Médico Legal, que mudou completamente, já começa a voltar ao normal. Os 40 funcionários que estavam aqui foram embora. Apenas 4 estão no plantão. Chico Pinheiro. Em meio a tanta dor e desespero, a tragédia provocou gestos de solidariedade durante todo o dia e toda a noite. Bombeiros, policiais e 1000 homens do Exército formaram um batalhão que tentava socorrer feridos e salvar vidas. Médicos e enfermeiros de hospitais da capital foram até Osasco levar remédios e socorro aos feridos. O resgate continuava acelerado. De repente, entre gritos e o barulho de sirenes, os bombeiros ouviram gemidos saindo dos escombros. Silêncio total. O bebê é retirado com vida no meio do entulho. Calma. O resgate que emocionou os bombeiros teve final feliz. 9 horas depois, o bebê foi identificado pelos familiares e passa bem. E a mãe dele, sua irmã, onde é que ela está? Hospitalizada lá em Osasco. No começo da noite, a população começou a engrossar a equipe da solidariedade. A cada momento chegavam pessoas sensibilizadas com a tragédia. Traziam mantimentos, leite, café, água e sanduíches. A ajuda era organizada por funcionários públicos e policiais do Exército. Durante toda a madrugada, 300 homens do Corpo de Bombeiros e voluntários continuaram trabalhando. A maior dificuldade foi retirar o entulho que bloqueava uma laje e podia estar escondendo mais pessoas. Em São Paulo, a mobilização também continuou. A solidariedade chegou a tal ponto que no começo da madrugada o Hospital das Clínicas de São Paulo começou a recusar doadores de sangue. Diariamente, cerca de 300 pessoas comparecem no hemocentro do HC. De ontem para hoje, esse número triplicou. Eu quero ajudar pessoas que estão precisando, que um dia também posso estar aqui precisando. 30 pessoas você conseguiu? Cerca de 30 pessoas. Quem são essas pessoas? Pessoas da redondeza do município de Osasco. Enquanto isso, no Instituto Médico Legal de Osasco, parentes e amigos esperavam até as 2 da manhã a lista dos mortos. Depois, mais horas de espera para a liberação dos corpos. No meio de tanta tragédia, um encontro emocionante. Esta mãe, após 12 horas de buscas em hospitais e muito desespero, abraça o filho que sobreviveu à explosão no shopping. Ele foi encontrado no mesmo hospital em que nasceu e para onde voltou hoje. Eu perdi todas as esperanças. Aí ligou um amigo meu dizendo que tinha passado na televisão um menininho com uma chupeta vermelhinha, uma camisa da All-Star e uma meinha. Eu falei, é ele. Um laudo preliminar sobre as causas da explosão no Osasco Plaza Shopping diz que um vazamento de gás de cozinha foi a causa da explosão. Pelo que se sabe, não existiam botijões de gás dentro do shopping, nem mesmo nos restaurantes. Os botijões ficaram fora e havia uma canalização que saía da bateria de botijões para a área interna do shopping. O laudo preliminar indica que foi nessa canalização que houve o vazamento e o gás foi se acumulando entre a laje e o solo do shopping, formando-se ali uma grande câmara cheia de gás. Uma faísca teria provocado, então, a explosão. O laudo preliminar dos peritos do Instituto de Criminalística considera que seria impossível que a explosão tivesse sido gerada por gás natural proveniente do subsolo. A conclusão é que essa explosão, portanto, foi mesmo causada por gás liquefeito de petróleo, gás de cozinha. A perícia continua hoje, quando será recolhida a amostra de solo para comprovar que a explosão não foi causada por gás natural. E esta possibilidade, essa indicação de que teria sido gás de cozinha, botijão de gás, nos leva para uma questão muito grave em São Paulo. Em São Paulo são 20 milhões de botijões de gás em circulação. E as autoridades do CONTRU, a Secretaria Municipal de Habitação de São Paulo, dizem que 30%, portanto 6 milhões de botijões, estariam fora das normas internacionais de segurança. Pasmem, mas é verdade. O Brasil compra botijões de gás da Argentina, que os deixa fora de circulação depois de 10 anos de uso.
o Brasil compra sucata. A informação me foi confirmada agora há pouco aqui no jornal Bom Dia São Paulo, pelo engenheiro Jorge Sheibub, que é diretor do Departamento de Edificações da Secretaria Municipal de Habitação de São Paulo. Que coisa, hein, Renato? São 6 milhões de botijões, 6 milhões de bombas. A tragédia de Osasco é destaque nos principais jornais do país. O estado de São Paulo, explosão provoca tragédia em Osasco. Folha de São Paulo, explosão em shopping mata 32. O Correio Brasiliense dá outros números da tragédia. Shopping desaba, mais de 35 mortes. O Jornal do Brasil atualiza o número. Explosão em shopping mata 37. O Globo, horror no shopping. Os jornais do Nordeste também dão destaque ao drama de Osasco. Jornal do Comércio, explosão causa tragédia em shopping. Diário de Pernambuco, explosão em shopping de Osasco deixa 37 mortos. 0 Hora de Porto Alegre, explosão em shopping mata dezenas. Nós vamos voltar a São Paulo. A repórter Nahriman Sible está em frente ao shopping de Osasco e dá as últimas informações sobre o trabalho de resgate. Nahriman, as equipes ainda têm esperança de encontrar alguém vivo? Não, essa esperança de encontrar sobreviventes já se foi. Os bombeiros já retiraram mais de 50 caminhões de entulhos do local, mas as escavadeiras não param. O comandante da operação de buscas garantiu que toda a área está vasculhada, mas só depois de remover todos os escombros é que pode-se ter certeza de que não há mais vítimas soterradas. Ou seja, a possibilidade de encontrar mais corpos é remota, mas não foi completamente descartada. O trabalho por aqui continua durante todo o dia de hoje e possivelmente até amanhã. Neste momento, as vítimas da explosão no shopping estão sendo veladas no ginásio de esportes de Osasco. Você vê aí as imagens de lá, mas o horário do enterro ainda não foi definido. E vamos às notícias desta manhã. O enterro das vítimas do acidente no shopping de Osasco deve ocorrer logo mais entre 1 e 3 da tarde em 3 cemitérios da região. Após o reconhecimento no IML, os corpos seguiram para o velório no ginásio de esportes Professor José Liberati, ao lado do Hospital Regional de Osasco. Centenas de pessoas se enfileiraram ontem na porta do IML para tentar obter notícias de parentes e amigos. As buscas se estenderam por hospitais de Osasco e São Paulo, que também receberam as vítimas. O laudo oficial sobre a causa da tragédia em Osasco deve ficar pronto em 15 dias. 8 engenheiros do Instituto de Criminalística estão no local agora pela manhã para investigar as causas da explosão. Os peritos trabalham com a hipótese de acúmulo de gás no subsolo do prédio, que poderia ser o gás de cozinha ou o metano, uma substância produzida pela decomposição do lixo. Segundo o ex-diretor do CONTRU de São Paulo, Carlos Alberto Venturelli, que visitou o local, a explosão que arremessou o piso para cima é típica de vazamento de gás. Uma das hipóteses seria o gás metano. O gás metano é oriundo da decomposição de material orgânico. E o outro, o GLP, esse gás liquefeito de petróleo, gás de cozinha. O Corpo de Bombeiros e a Prefeitura de Osasco já haviam vistoriado o shopping antes do acidente e liberado o local sem restrições. O prefeito da cidade, Davi Rocha, trabalha com a possibilidade do acidente ter sido causado por problemas no sistema de exaustão. A administração do shopping afirma que houve algum problema e, se ele houve, foi na construção. A Wislin Gomes, construtora responsável pela obra, se defende e culpa as empresas que instalaram a rede elétrica e hidráulica e o sistema de ar-condicionado. A polícia espera a perícia técnica para se manifestar. Mais de 20 horas depois da explosão no Osasco Plaza Shopping, na região metropolitana de São Paulo, centenas de pessoas continuam trabalhando no local. Bombeiros, policiais militares do Exército e voluntários civis reviram os escombros procurando mais corpos, já sem esperanças de encontrar sobreviventes. Mesmo assim, dezenas de ambulâncias estão nas proximidades do shopping. Na madrugada, foram resgatados mais 2 corpos, elevando extraoficialmente para 47 o número de mortos. O número de feridos já ultrapassava 500 durante a madrugada de hoje. E vamos agora com as últimas informações sobre a tragédia que abalou a cidade de Osasco. Ao vivo do local do acidente, fala a repórter Fátima Souza. 118 pessoas continuam internadas, a maioria delas jovens e muitas em estado grave. Pelo menos 20%
com traumatismo craniano, passaram inclusive por cirurgia e correm risco de vida. Aqui, os trabalhos continuam. Só às 4 da manhã, os bombeiros conseguiram chegar ao centro do shopping, onde começou a explosão. O trabalho vai continuar pelo menos por todo o dia. Os corpos estão sendo levados para o ginásio de esporte no centro de Osasco, onde acontecerá um velório coletivo e depois o enterro em 3 cemitérios da cidade. Cerca de 80 caminhões carregados já saíram daqui, para se ter uma ideia de quanto é que havia de entulho e de concreto. Toda a área foi vasculhada, mas os bombeiros ainda não descartam a possibilidade de encontrar mais corpos soterrados. Fátima Souza, para o Dia a Dia. A tragédia em Osasco é também assunto hoje para o comentário do jornalista José Paulo de Andrade. Bom dia. Bom dia.